News. Apresentação: Douglas Gonçalves. Nós estamos de volta com o Jornal da CBN e vamos conversar agora no estúdio com o Renato Prado, idealizador e coordenador do Banco de Alimentos e Agricultura Urbana, conhecido como BAAL. Esse tema é importante, mas antes, bom dia, Renato, tudo bem com você? Bom recebê-lo aqui no Jornal da CBN. Bom dia, Douglas. Também muito agradecido pelo convite, né? E espero que a audiência possa aí beneficiar, né, das informações e da nossa rede também. Perfeito. O que eu vejo da importância da alimentação, e não preciso ser médico até para falar com segurança, que a alimentação é fundamental não só como nutrição para nós, seres humanos, mas ela é fundamental, inclusive, para até evitar doenças, dependendo do tipo de alimentação. E qual o intuito de quando você teve aí essa iniciativa, você ou no seu grupo, de criar esse banco de alimentação e agricultura urbana? Quando que surgiu essa iniciativa? Pois bem, o projeto BAAL, né, a gente usa esse acrônimo que fica até mais fácil para procurar nas redes sociais, né? Ele surgiu, então, a primeira edição em 2023 e 2024, ambas edições ali no bairro Jardim São Manuel, né? Apoiando iniciativas de agricultura urbana e de cozinha solidária no bairro, né? Então, é um projeto que tem uma característica socioambiental e a gente vem notando aí que a temática, né, as agendas dos sistemas alimentares se torna cada vez mais premente, né, nesse momento de mudanças, né, do clima e também de evolução, né, das características dos tipos de alimentos, né, da classificação nova, né, que é uma grande referência do Brasil mundialmente, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir falar sobre isso, né? O termo, por exemplo, alimento ultraprocessado foi cunhado por um médico, né, da USP, né? E esse termo ele foi, então, assim, mundialmente difundido e foi criado em 2009. De lá para cá já são mais de 800 artigos científicos no mundo inteiro, utilizando essa estrutura dessa classificação nova, né, que entende aí os alimentos in natura, os alimentos para o preparo, os alimentos minimamente processados e os alimentos ultraprocessados. Esses que, sabidamente, já têm aí alguma influência negativa na saúde humana, comprovadamente, né? Então, essa questão e essa criação e essa temática, ela vem se tornando cada vez mais premente, de atualidade. É importante que as pessoas saibam, né, como essa classificação funciona, o que é interessante para que a saúde e a alimentação estejam melhor sincronizadas, né? Olha, é interessante que a gente tem todos esses estudos, todas essas comprovações, esses artigos, ou seja, e mesmo assim eu colocaria nós, quanto população e autoridades, não fazemos nada em benefício. Por quê? Talvez o que eu vá comentar você entenda, e talvez a maioria não compreenda, mas através de uma política pública, por exemplo, de divulgação de hábitos alimentares saudáveis, o governo, o município vai economizar na saúde, por exemplo. Ou seja, você tem uma coisa atrelada à outra. Ontem nós conversamos aqui com o jornalista Valentim Cardoso sobre um tema. Lamentavelmente, a gente tem uma porcentagem muito grande ainda no Brasil de analfabetos. E a gente não vê um projeto nacional de analfabetismo para alfabetizar essas pessoas. Ou melhor, um projeto nacional de alfabetização, essa é a palavra correta. Então, onde que eu quero chegar? A gente tem as alternativas, elas são benéficas, mas nem sempre elas encontram eco na população. Com relação ao projeto BAAL, você consegue ver uma conscientização e uma participação maior da população, ou ainda é tímida de acordo com as suas iniciativas?
Pois bem, agradeço aí pela oportunidade até de estar podendo trazer essa informação, né? Porque já estamos na fase 3, então, se já realizamos fase 1 e fase 2, o resultado foi um resultado bastante Perfeito. positivo, né? Para as iniciativas que foram favorecidas, né? Entre as iniciativas, cabe destacar que em 2023 o nosso projeto atuou fortemente para reativar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Santos, que estava desativado desde 2022, né? Estamos terminando a gestão desse conselho reativado agora em 2025, né? Temos a reunião na semana que vem. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é um bastião da política pública de alimentação municipal, e se ele não está ativado funcionando, tudo isso fica basicamente comprometido, inclusive políticas públicas de origem federal e estadual não chegam até o município por conta disso, né? Mas eu gostaria de aproveitar da oportunidade de deixar o registro também do agradecimento ao nosso patrocinador, que já pela 3ª edição do projeto está viabilizando a realização desse projeto, que é a Autoridade Portuária de Santos, né, uma empresa do Ministério dos Portos e Aeroportos do governo federal. Então, por intermédio desse patrocínio, nós conseguimos, durante praticamente um semestre, né, tá desenvolvendo todo um trabalho que envolve muito além, né, das ações como os cursos, as oficinas, né, também tem esse legado que fica no âmbito das políticas públicas. Agora, Renato, você está falando que está no 3º ciclo, né, desse projeto Baal, e ele se iniciou no Jardim São Manuel, é isso? Foi. Para você ter uma ideia, Douglas, da efetividade do nosso trabalho lá no Jardim São Manuel, nas edições de 2023 e 2024, nós apoiamos uma horta comunitária na cidade, que é uma horta que é referência na região toda, que é a Horta Comunitária Bons Frutos. Agora, no mês de abril, a horta comunitária ela foi contemplada com o Prêmio de Agricultura Urbana do Ministério do Desenvolvimento Social em Brasília. Foram 5 empreendimentos premiados no Brasil e ela entrou nesse rol por conta de todo esse trabalho ambiental, mas também social, junto à comunidade ali, agregando, articulando entre outras organizações que atuam ali no bairro Jardim São Manuel. E hoje essa horta está num momento bem de expansão, eles estão se estruturando para se transformar também numa associação, né? Deixo aqui um abraço a toda essa equipe da Horta Comunitária Bons Frutos, né? Que viabilizou essa parceria muito exitosa, né? E no momento atual, nós estamos apoiando a CSA Cerola, que é um empreendimento de agricultura urbana que fica no bairro do Saboó, né? Pertence a uma família japonesa, uma chácara urbana há 115 anos, e ali tem uma comunidade de coagricultores, né, que tem esse cuidado com a alimentação orgânica, que participam do cultivo, que contribuem para que a comunidade possa acontecer, e nós estaremos atuando lá até o mês de setembro, levando apoio, divulgando o trabalho, né? Então, a agricultura urbana no mundo moderno, nas cidades, é uma solução incontornável. O que eu comentei aonde começou, porque o Jardim São Manuel eu diria que é o primeiro bairro quando você chega em Santos, que ele é ali grudado com Cubatão, Sim. Principalmente pela Anchieta, quando você chega ele fica à sua direita, quando você vem para Santos. E é um dos bairros também, que eu posso dizer, mais carente, apesar de ter ruas asfaltadas, mas existem muitas moradias ainda precárias, ou seja, se comparado a determinados bairros da cidade de Santos. E a gente vê que essa iniciativa teve no Jardim São Manuel e que está vindo para cá, já está chegando ali no Saboó. não, chegou no Saboó, Sim. mas já chegou também a feirinha ali na Praça da Cidadania, na Estação da Cidadania. Ele está ganhando um dos bairros mais tradicionais de Santos, pelo menos é assim que eu vejo, que é o Gonzaga. Sim. Ou seja, trazendo e mostrando através do projeto Baal que não existe distinção de bairros e também Sim. de classe social. Isso que eu acho interessante, Renato.
Pois bem, exato. A Estação da Cidadania de Santos também é um espaço de desenvolvimento de agricultura urbana, né? Nós temos lá uma horta pedagógica, né? Temos um pátio de compostagem também de caráter pedagógico, então fica o convite também, agradecimento à equipe da Concidadania, que é a organização que mantém a sede ali naquele espaço, e o convite a todas as pessoas aqui de Santos que ainda não conhecem aquele local, que venham conhecer, visitar, né? A gente costuma mencionar que é a Casa da Cidadania, então lá dentro tem muita coisa para se descobrir, além da beleza do verde, do jardim, né? E é isso mesmo. No dia de hoje, Douglas, 85% da população brasileira vive em cidades, né? E a gente precisa repensar a forma como nós vivemos nas cidades. As cidades precisam se verdejar, seja através da arborização urbana, seja através da agricultura urbana, e nós somos todos atores, né, desse processo, desse movimento, e o Baal tem essa vocação para desenvolver. A gente, quando fala de Estação de Cidadania, a gente lembra do saudoso Célio Nori, né? Sim. Que foi um dos grandes incentivadores do local. Eu tenho na verdade, um casal de amigos que já me convidaram várias vezes para passar nessa feirinha ali em frente à Estação de Cidadania, você deve conhecer, que é o Marco San e também a Ana Mara Simões. Sim, sim. O que as pessoas às vezes pensam, Renato, não sei se já chegou no seu ouvido, eu acho até interessante esse tipo de legumes sem agrotóxico, natural, mas é muito caro, por isso que eu prefiro comprar já industrializado. Olha que absurdo que às vezes a gente ouve. Sim. Ou seja, você, até para incentivar os amigos da CBN Santos, costuma ser praticado um preço acessível para que as pessoas possam se alimentar com legumes, frutas e verduras de qualidade? Então, a Feira Orgânica de Santos, que tem ali a edição nas manhãs de sábado, né? Nas manhãs de sábado, na Praça da Cidadania, na frente da Estação da Cidadania, ela é uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de Santos, que já deve ter aproximadamente quase uns 15 anos, né? Então, ela vinha acontecendo em outros espaços, o Orquidário, o Jardim Botânico, e ela congrega ali os produtores da região, né, com a característica de que esses produtores sejam certificados, eles tenham a certificação de alimentação orgânica, né? Então, essa certificação é uma certificação que tem um custo, um processo, uma demanda. Então, às vezes, detalhes como esse vão encarecendo um pouco até o alimento, né? Mas, de qualquer forma, a nossa proposta é que nós tenhamos mais espaços de cultivo em áreas urbanas e periurbanas, né? Para poder viabilizar a disponibilidade de alimentos. E também, promover a questão da feira livre como um todo, né, da alimentação in natura, né, desse alimento, desse preparo, né, que tem, inclusive, abrir o leque das opções, no sentido de alimentos diferenciados, como as plantas alimentícias não convencionais, por né, exemplo, chamadas punks, né? Nossa, tem uma variedade enorme. A mais tradicional conhecida é a chamada Ora Pronobis, né? Provavelmente você já tem ouvido falar. É uma folhinha verde, né? É uma planta comestível que tem assim uma quantidade de proteína enorme e que ela nasce assim, é uma trepadeira, né? Então ela nasce de maneira muito fácil, né? Assim como a Ora Pronobis, existe assim um catálogo enorme de plantas como essa, né? Que são plantas do local, do nosso bioma, né? Adaptadas aqui ao nosso clima e que crescem e que se desenvolvem de forma muito facilitada, otimizada. Então, no curso que nós estamos aí promovendo a partir agora do próximo sábado, serão 4 últimos sábados do mês, né? Nós vamos estar trazendo toda essa abordagem, todo esse olhar, né? Eu vou estar sendo acompanhado por uma técnica em nutrição que é chefe de gastronomia, que também vai estar trazendo as receitas, tá trazendo um olhar, né, para a gente sair um pouco do que a gente chama de monotonia alimentar, né? A nossa alimentação ela é um pouco monótona, né? A gente tem o hábito de se alimentar sempre das mesmas coisas, né? E nem sempre são as mais adaptadas. Que o corpo necessite, né?
E ambientalmente falando também, né? Nós temos que ter um olhar nesse sentido, porque se eu estou consumindo um alimento que percorreu, não sei, 2.000 quilômetros numa carreta para chegar até uma central de abastecimento, todo esse percurso aí vai deixar também né, vamos dizer, uma emissão, né, uma problemática ambiental. Então, ter o olhar para o alimento que é um alimento mais apropriado para aquele período do ano, né, um alimento que tem uma produção mais próxima, um alimento. Então, são esses detalhes que a gente diz que nas cidades a gente vai ter que começar a mudar um pouquinho. E esse curso que você falou que vai começar nesse final de semana, durante 4 sábados, sim, a partir deste agora, dia 28. Sim. Aonde vai ser? Quem pode participar? Qual o valor do curso, Renato, por favor? Pois bem, então o curso vai acontecer lá na Estação da Cidadania de Santos, né? Das 9 às 12, né? As informações estão disponíveis no perfil do Instagram Projeto Baau, B-A-A-U, né, tudo junto. Então, ali também tem o site, né, do Projeto Baau, com os nossos telefones de contato, para que as pessoas possam entrar em contato, mas a gente está vendo que assim, a probabilidade é que nós tenhamos outras edições desse curso, porque a procura está sendo bastante grande, e a temática é uma temática que tem foco e uma demanda forte, né? Agora, Renato, eu não sei se existe algum link entre o Projeto Baau e o setor de merenda da Prefeitura de Santos, para talvez começar a inserir, não uma alimentação diferenciada, mas alguns ingredientes que as crianças, de repente, raramente terão o costume de saborear. E eu vejo que quando você tem essa iniciativa dentro, vamos supor, de um intervalo de aula, junto com outras crianças, uma pergunta, o que é isso? Isso daqui é uma rúcula. Será que é gostoso? Come um pedaço. Ou seja, elas, estando juntas, né, elas acabam uma incentivando a outra. Existe alguma iniciativa do Projeto Baau envolvendo a Secretaria de Educação através do Departamento de Merendas? Veja, junto à Secretaria da Educação ainda não, né, mas há a incidência, né, conforme eu mencionei, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, né, que está já desde 2023, né? Não sabia desse conselho, não. Eu estou presidente até essa gestão. A minha última reunião vai ser agora na quinta-feira próxima. Então a gente vai estar fazendo a eleição no mês de julho. Será que você pode ser reeleito ou não? Olha, eu, sinceramente, Douglas, eu estou muito propenso a encontrar uma transição, né, que seja também, que continue, assim, a intenção é continuar trabalhando, atuando, mas ali tem, então, a gestão do chamado PENAI, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O PENAI tem uma série de requisitos, né, de normas, então está se buscando fazer com que o PENAI também leve para as escolas uma alimentação de melhor qualidade, né? E eu também atuo pela organização Composta e Cultiva, que é uma organização da sociedade civil que desenvolve um trabalho de compostagem de resíduos orgânicos, e pelo Composta e Cultiva nós estamos implantando hortas pedagógicas, né? Nesse momento a gente está terminando um projeto de quase 4 meses no Educandário Anália Franco. Implantamos 2 canteiros de horta ali, fizemos todo um trabalho junto com a equipe de nutrição também, com a equipe da cozinha. Então teve todo o ciclo, desde o plantio, a produção, a colheita e a chegada até o prato das crianças na cozinha. Então isso tem sido assim bastante exitoso, né? E eu entendo que as escolas deveriam obrigatoriamente ter hortas, todas as escolas. Precisa conversar com a secretária Audrey Cleis. Ela é uma secretária atuante e ouve, e é importante que tenha essa iniciativa. E eu vou mais longe, hein, Renato, não é só ter a horta, é incentivar com que os alunos, de repente, num calendário, um dia da semana, que eles aprendam como plantar, como regar e verificar o crescimento daquela plantação, e saber que depois eles vão comer. Eu acho que esse ciclo é fundamental, Renato.
Pois é, e inclusive agradecendo também a nossa assessora de imprensa, né, que nos trouxe esse olhar também, né, Ótimo. dessa questão da alimentação, trazer o foco, né, para que as crianças também entendam, né, que um alimento, às vezes, que elas têm pouco hábito de se alimentar, que é um alimento saboroso, nutritivo e importante para a saúde da criança, né? A gente está desenvolvendo um trabalho de educação alimentar ambiental. Então, a educação alimentar também é uma demanda forte, né? Que tem que entrar aí vamos dizer, aí no programa, né, de estudo. Né? O Renato, você falou do curso, que ele vai acontecer a partir desse sábado, 4 sábados seguintes. Como é que faz para se inscrever? Tem que chegar um pouco antes, lá mesmo na Estação da Cidadania, através de algum site, por favor. São os 4 últimos sábados, né? Então a gente escolheu esse formato, né? Os 4 últimos sábados do então mês. é uma vez por mês, né? E ótimo. É bacana porque é uma vez por mês. Quem vai estar participando com a gente vai estar entrando junho, julho, agosto, setembro termina. Vai estar entrando nessa comunidade onde a gente pretende interagir no decorrer, no meio desse período entre uma aula e outra, né? Levando informação, levando inspiração, dicas, né? Mas, conforme eu mencionei, nós temos, então, no perfil do Instagram, Projeto Baau, B-A-A-U, né? Ali tem as informações de inscrição, tem o nosso número de WhatsApp também, de atendimento, né? Assim como no nosso site, que é Banco de Alimentos agriculturaurbana.com, né? Lá estão as informações. Existe aí um formulário para a inscrição, e aqueles que não conseguirem participar dessa edição, a gente vai estar viabilizando uma próxima edição, ainda no segundo semestre, ou possivelmente no primeiro semestre de 2026. Né? Eu já entrei aqui no Instagram, no Projeto Baau. Nosso lema é combater a insegurança alimentar. Pois é. Eu recebi aqui uma informação, o curso é um curso gratuito, né? Então, graças ao nosso patrocínio, a gente consegue fazer isso. Autoridade Portuária de Santos. Autoridade Portuária de comandado Santos. pelo presidente Anderson Pomini. O Pomini já foi lá ou não? O Pomini não, já tivemos representantes do gabinete da presidência, né, que estiveram lá no lançamento do nosso projeto, prestigiando, e para a gente é uma alegria ter esse apoio, né, já sistêmico. Tem que convidar o Anderson Pomini, porque a esposa dele, inclusive, ela é nutricionista. Opa, aí já é uma dica, já é uma dica de ouro. Pode falar lá, entre contato. Depois eu vou te dar o contato depois, quando terminar a entrevista, do Clóvis Vasconcelos, que é o superintendente de comunicação da APS. Sim. Para fazer essa ponte. Sim. Opa, é muito importante. É óbvio que o Pomini está presidente da Autoridade Portuária de Santos, porque é um cargo do governo federal, mas o fato dessa iniciativa de ter um grande patrocinador para um tema tão importante, que tem a ver com saúde, né, vai precisar só levar o conhecimento dele, com certeza ele vai gostar de conhecer e trazer até a esposa dele. Bacana. Renato, obrigado pela sua participação, parabéns pela iniciativa. O curso começa neste sábado e os próximos 4 últimos sábados do mês. Então, começando com esse, né? Isso. Então, na realidade, tu vai até outubro. Não, são 4 sábados, este mais 3. Então esse mais 3. Pensei que era esse mais 4. Esse mais 3. Dê uma passada ali na Praça da Cidadania, ou se não, entre no Instagram, Projeto Baau, com U, né? Baau, não é com L, Baau, que é o projeto de alimento... Banco de Alimentos Agricultura Urbana, Baau. E você também preside o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional. Exatamente. Vai ter eleição agora. Então, a eleição vai ser no início de julho. A nossa última reunião é nesta quinta-feira, lá na Estação da Cidadania, no horário da tarde. É uma reunião aberta também à população, é um espaço onde a gente está sempre discutindo sobre... né, política de alimentação, é muito bom participar. E a gente continua com aquele lema, né? Descascar é mais... Descasque mais e desembale menos. Exatamente. Isso. Esse corre-corre do dia a dia, a gente vai muito no fast food,
né, desses alimentos ultraprocessados, Sim. e depois a gente vê a causa disso tudo. E o que eu julgo importante, né, ou seja, a alimentação nutritiva, se você for à feira, por exemplo, ela não é cara. Eu estou Exato. sempre na feira, Eu Renato. também. Pô, um maço de agrião tá R$5. Enorme. E é enorme. E se você comer os talos, porque Melhor ainda. os talos do agrião você pode usar como petisco, corta ali, coloca com um palitinho. O pessoal, é uma delícia e muita gente joga. Esse é um tema muito importante, Douglas. Aproveitamento integral dos alimentos. Redução do desperdício. Vai ter no curso também? Vai ter também, faz parte do programa do curso. A gente tem que ter esse olhar, né? Muitas vezes o alimento está em condições, a gente não está aproveitando suficientemente, né? E tem todo esse detalhe do que... Perfeito. Pois Renato, obrigado pela sua participação. Obrigado. Vamos voltar mais vezes com esse tema que é importantíssimo, né? Já pensou se a gente consegue ter um projeto como esse, um banco de alimentos e agricultura urbana da Baixada Santista? Bacana. Poder implementar isso em todas as cidades? Seria fundamental. Muito bom. Obrigado, Renato Prado, conversando com os amigos aqui no Jornal da CBN sobre o Banco de Alimentos e Agricultura Urbana, o projeto BAAL, que tem uma página no Instagram, e também no curso que vai se iniciar no próximo sábado e os próximos 3 últimos sábados do mês, ali na Estação da Cidadania, para que você possa participar. E quero aqui publicamente parabenizar a iniciativa da APS em apoiar um projeto tão importante. Eu sou, às vezes, um pouco crítico, viu, Renato? Às vezes a gente vê tanto patrocinador patrocinando tanta coisa que não sei porquê, mas deixar para lá. Mas esse projeto é importante e a Autoridade Portuária de Santos acertou em promover isso. E eu vou conversar com a vice-prefeita, a secretária Aldecreis, com uma ideia de repente, a gente arrumar como que pode ser implantado horta nas escolas, mas onde as crianças sujem a mão de terra orgânica, entendeu? Coloque a semente, regue, e conforme ela vai indo na escola, ela vai vendo o crescimento daquilo que ela plantou. Isso é fundamental. Parabéns, Renato. Obrigado, Douglas. Obrigado aí a oportunidade. E quando você precisar, venha sempre aqui na CBN. Muito obrigado.